Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está ligado aqui na On Web Rádio. É mais um programa atualizando do Conselho de Pastores. Muito bom, de volta aqui depois de umas férias prolongadas. Prolongadas. Ficou 3 semanas sem aparecer, mas aqui está ele de volta, pastor Ricardo Minelli, bom dia! Bom dia, pastor Roberto, bom dia você que nos acompanha nesse momento. Foi prolongado não, 10 dias só, um pouquinho, dá vontade de voltar. Estender esse restinho de ano. Férias tem só um problema, a volta. O retorno é deprimente. Eu já falei que o retorno a gente tem que fazer por partes. É deprimente. Se você vai para os Estados Unidos, aí você volta, vai no México, depois passa em Cuba, depois vem Zona Franca de Manaus, desce pelo litoral e aí fica de volta aí. Tudo bem com você? Tudo Tranquilão? bem, graças a Deus, ótimo, renovado. Muito bem, vamos falar hoje sobre os 21 dias de clamor que vai acontecer a partir de hoje. Todos os dias com cultos ao vivo. Amanhã o culto é às 10 horas da manhã, com a igreja Shekinah, do pastor Regis. Hoje, às 8? Ou às 7? Às 20. Às 20 horas, na Nova Aliança, Batista Nova Aliança. Pastor Ricardo Minelli vai estar ministrando, amanhã pastor Regis, na segunda pastor Joel, da Menonita, e assim por diante nós vamos tendo os nossos dias aí, ok? Todos os dias às 8 horas, apenas no domingo é que pode ter uma variação, se a igreja que está coordenando o dia do culto se faz de manhã ou se faz na hora à noite, né? E normalmente domingo às 19 horas, né? Algumas igrejas fazem às 19 horas, mas nós vamos comunicando todo mundo aqui. Vamos lá, 21 dias de clamor, o que significa esses 21 dias para a cidade de Ribeirão Preto, pastor Ricardo Minelli? Então, na verdade, pastor Roberto, quando nós estabelecemos esse parâmetro dos 21 dias, ele nasce de uma necessidade de todos os anos nós como conselho, né, termos nos tornado, por convicção de uma igreja na cidade, de uma transição de uma igreja para a cidade, nós entendemos que oração é dever de todo cristão, necessidade acima de dever, né? Alguém já disse que viver a vida cristã sem orar é como viver sem respirar, sem oxigênio. Então é o oxigênio que alimenta a nossa comunhão, intimidade, relacionamento com o nosso Pai que está nos céus. Então a gente decidiu estabelecer um período específico como igreja para a cidade, porque nós entendemos que tem algumas respostas sociais que são feridas, na verdade, que a sociedade tem atravessado, dores, aflições, injustiças, que só através do poder da igreja, quando ora, é que algumas coisas são revertidas aqui no mundo físico. Então, a partir desse processo todo, nós estabelecemos o que nós daríamos para Ribeirão no seu aniversário, dia 19 de junho, é aniversário da cidade de Ribeirão Preto. E nós, em uma conversa na nossa torre de oração, então definimos como conselho que nós iríamos reunir as nossas igrejas e nós iríamos fazer 21 dias ininterruptos de jejum e oração com 21 temas específicos, abrangendo todas as estruturas da sociedade, né, organizada, ou quase todas. E aí a gente estabeleceu as igrejas para poder aderirem. Então são 504 horas de orações ininterruptas, que são 24 horas, vezes 21 dias, dá 504 horas. Nós temos aí mais de 60, 70 igrejas envolvidas com as suas congregações e denominações. Nós temos aí a média, mais ou menos, né, de 40, 50 mil cristãos envolvidos, aí, a média das igrejas, aí, 300, 400, 500 membros, a média. Então, nós temos um número desses de pessoas envolvidas. E estendemos um convite a toda a sociedade cristã, né, Ribeirão Pretana, para estar com a gente, empenhada nesses 21 dias, principalmente no momento de aflição e desespero desse que nós estamos atravessando, né, pandêmica e tudo muito mais. E esses 21 dias culminam depois nós nos reunirmos, né, lógico que agora com distanciamento social de modo online, para poder encerrarmos e entregarmos a cidade de Ribeirão Preto como presente, esses 21 dias de clamor, de jejum pela cidade. E no dia 18, a gente, então, conclui dessa forma.
E aí Ribeirão Preto recebe esse presente desses 21 dias de clamor ininterrupto para que possa verdadeiramente acontecer algo no mundo espiritual, né? Esse é o nosso Você desejo. crê verdadeiramente que isso daí acontece, nós já provamos isso, né? E se você crê, você precisa estar participando com a gente. É muito importante. Bom, hoje nós fazemos o primeiro culto, a primeira transmissão do culto, que vai ser lá na Igreja Nova Aliança, Batista Nova Aliança do Planalto Verde. E o tema de hoje que nós vamos estar fazendo já pronto para poder, digamos, dar início, né, a toda esse mover, né, que é genuína, uma cidade de paz. Uma cidade de paz. Uma cidade de paz. Amanhã é genuína humilhação. O que cada tema, como é que surgiu cada tema desse? Foi debaixo de oração? Foi por acaso? Porque eu vejo que eles estão muito bem encaixados, né? Sim. Eles estão sempre um dando cobertura para o outro e um clamor, uma oração depende do outro, né? Então, pastor Roberto, na verdade, nós estamos juntos nesse processo de torre de oração. Para quem nos acompanha, já há mais de 8 anos, nós temos um grupo pelo Conselho de Pastores, é um dos ministérios do Conselho de Pastores, que nós nos reunimos todas as quintas-feiras, das 8 horas até 11 horas da manhã, por um bate-papo, um tempo de nós ministrarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, e aí surgem as demandas da sociedade. Então, é uma torre de oração, onde os pastores frequentam, né? E lá eles levam as demandas da sociedade, quais nós estamos ouvindo das nossas ovelhas, no nosso dia a dia do pastoreio, dos nossos gabinetes. É as aflições que uma cidade sofre. Como nós entendemos que nós temos uma igreja para a cidade, para ser resposta espiritual nesses dilemas sociais, né? Então, a gente sempre está lidando com os entraves sociais. E a partir daí a gente começou a alinhavar esses temas, né? E pontuar quais desses temas eram relevantes, que a igreja precisava estar levantando um clamor. Interessante que a palavra clamor é súplica, grito, de socorro, num período de angústia. O Deus falou para o povo no Egito, né? Eu ouvi o clamor, exatamente, né? Eu ouvi o seu clamor e eu desci até a terra para poder libertá-los. Eu senti a aflição de vocês, né? Me identifiquei e desci para libertá-los. É muito bonito mesmo. É muito isso daí. top. É muito top. Eu quero passar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu tenho a chamada do Bispo Ovídio aqui, chamando o pessoal para esse momento de oração. Eu quero colocar aqui para incentivar você a gravar e mandar também para a gente esse chamado aí. A partir da manhã, nós começaremos um propósito de 21 dias de oração, intercessão e jejum pela cidade de Ribeirão Preto. Isso é um propósito do Conselho de Pastores e das igrejas de Ribeirão Preto, para abençoar nossa cidade. Nós também aqui da Fonte da Ribeirão Preto estaremos desse mesmo propósito. Então eu convido você a participar todos os dias orando, abençoando todos os aspectos que envolvem a nossa querida cidade. 21 dias de oração e jejum, porque dia 19 é o dia do aniversário dessa cidade. Queremos apresentar e dar de presente para Ribeirão Preto a nossa oração. Venha conosco, venha crer conosco, vamos abençoar com paz, com alegria, com vida a nossa cidade. Ribeirão Preto, o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bispo Ovídio aí da Fonte da Vida já mandando um recadinho pra gente. Já vou passar do pastor Everton também, que já está fazendo, já fez e já mandou. Bom, me fala uma coisa, eu vi que no lugar de idosos, né, você colocou melhor idade. É uma ideia do John. O pastor John escreveu sobre idosos, né? E até no momento em que eu coloquei lá no grupo para ele escrever, o pastor Samuel e o pastor Natanael disse, eu sinto uma conspiração. Mas, na verdade, e ele me deu essa ideia, né? De nós mudarmos a terminologia dos idosos à melhor idade. Essa idade da maturidade, da experiência. A idade, né, onde nós... Você está defendendo causa própria, hein? Todo mundo que passa dos 200
começa a mudar o conceito, né? É verdade, Começa a mudar verdade. o conceito. E eu achei bem charmoso isso daí, né? Porque parece que às vezes quando a gente fala idoso, parece meio pejorativo, né? Mas a gente chega lá. Demais, é segregado. A gente vai chegar lá, não vai? Ah, já chegamos. Estamos chegando. Estamos chegando. Como diz aí dobramos o cabo da Boa Esperança já. Verdade, é verdade. Mas me fala uma coisa, eu vejo aqui um tema muito importante, que inclusive até o Bispo Ovídio que vai estar falando, sobre crianças, pré-adolescentes e adolescentes. O que tem acontecido com essa adolescência nessa pandemia que nós estamos vivendo? Roberto, inclusive maio, né, tem uma campanha forte acontecendo, Maio Laranja, sobre tanto a criminalização quanto a exploração sexual infantil, que no Brasil, infelizmente, de 300 a 400 crianças são abusadas diariamente. Diariamente. É triste demais essa estatística. Ontem, né, foi desbancada, a Polícia Federal fez uma grande operação, 120 foram presos ontem, que aliciavam crianças e exploravam crianças. E isso é cada dia mais recorrente na nossa nação, no mundo. É uma das pandemias atuais, né? Então, quando surge esse tema, lá na nossa discussão de mesa, na nossa decisão, justamente olhando esse cenário do caos. Então, vamos lá. Só para a gente compreender, isso é sociologia, tá bom? Quando a gente vai compreender as sociedades organizadas, né, o Ocidente, durante os últimos... nesse século, pelo menos, né, tem sido o referencial e o modelo social. E o nosso é importado da América, né? Então, nós americanizado. temos esse modelo social. A América, a partir dos anos 60, ela tem uma explosão, né, de uma crise social através da família se tornar disfuncional, né? O movimento droga, sexo e rock and roll, tudo pela liberdade. Eu tenho o direito de ser feliz, meu corpo, minhas regras. Relativizou os princípios, né, morais de Deus e negociou valores imprescindíveis no contexto da família. E a partir daí nós tivemos então uma explosão de gravidez precoce, uma explosão de filhos gerados fora do casamento. Isso trouxe à indústria do aborto, né, uma explosão também. O anticoncepcional surge nesse momento e nasce agora uma geração das mães aos 15, avós aos 30 e bisavós aos 45 anos de idade. E eu vejo que esse movimento Meu Corpo, Minhas Decisões, né, surgiu justamente por isso, né? Justamente por causa desse desajuste social que está acontecendo. Exato. Né? Porque, na verdade, a sociedade vinha num conceito judaico-cristão até aquele determinado momento, na concepção da estrutura de família, homem e mulher. Okay. E a partir daí tem uma distorção e o tripé da pós-modernidade, a gente está falando em pós-modernidade, né? Então, essa transição de movimento, esse tripé é pluralização das ideias, né? Relativização, então não tem mais nada absoluto, tudo é relativo, né? E a partir daí a gente enxerga uma sociedade comprometida e colapsada, porque os casamentos se tornam deteriorados, as crianças que nascem fora do contexto do casamento, né, aumenta esse índice de criminalidade. A partir daí a inconsequência, e aí nós temos hoje uma sociedade sofrendo todos esses danos, né, colapsada, porque o colapso social, a massa falida da sociedade, nada mais é hoje que a falência múltipla da família na sua funcionabilidade. E aí quem está pagando esse preço caro? As crianças. As crianças. Os adolescentes e pré-adolescentes. Então nós temos perdido todos os conceitos, né, de família funcional. E o que a gente vê também é que isso vai levar para uma geração
desestruturada, Já né? construiu, né? Porque o que acontece? A geração é montada de 40 em 40 anos, né? Alguns dizem que é de 20 em 20, né? Mas vamos colocar aí a média de 30 em 30 anos, daqui a 10 anos, 20 anos, nós vamos ter já uma geração vindo com problemas sérios. Não, nós já estamos agora, né? Nós estamos lidando com essa geração, né? Mas eles vão assumir cargos, né? Sim, mas olha agora só. A gente está com problema na adolescência, mas esse problema vai passar para adultos, né? Sim. Que vão, e esses adultos vão gerar também... Eles serão os adultescentes, né? A psicologia diz hoje que para a maturidade chegar é aos 40 anos de idade. Para você ter uma ideia. 40. Antes era 14, o cara trampava, depois era 20, 30, agora tá indo para 40. Eu com 15 anos já trabalhava. Não tem muita cara, não. Mas Você acredita. Mas vamos lá. Eu era caixa. Tá certo. Tá certo. Caixa do Dom Pedrito chamava. Olha Ficava só. na Bernardino de Campos 775. Eu trabalhava numa autoelétrica também, 14 anos registrado já. Não parece, né? Porque eu sou meio carinho de mamãe. É verdade, filho de mamãe. Dona Aurora. Filho de mamãe. Então, lá, quando essa geração dos anos 60 e 70 criou um modelo social, essa desconstrução da sociedade gerou filhos moralmente comprometidos e emocionalmente tumultuados, conturbados. Então, nós temos hoje uma geração comprometida na moral e emocionalmente instável, inconstante e imatura, que são os pais de 30 anos de idade, que, na verdade, são filhos de mamãe, que não assumem seus casamentos, não crescem. São homens que não desenvolvem. E que estão morando com a mamãe até... Ou gritando a mamãe o tempo todo, não assumem o papel de hombridade desse casamento. Esse casamento fica com déficit moral e emocional. E eles estão gerando filhos, que é essa geração que você está dizendo. E esses filhos estão comprometidos, né? Hoje a psicologia chama essa geração de floco de neve. O tio Matheus está pedindo para a gente fazer um intervalo, mas eu quero voltar assim do intervalo. O que a igreja pode fazer para esses jovens? Tá bom. Pode ser? Pode, lógico. Então tá bom. Você está ligadão aí na On Web Rádio com o Conselho de Pastores, programa Atualizando. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Maio Amarelo, um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Foi criado para orientar a sociedade sobre o tema trânsito e estimular a participação da população, empresas, governos e entidades. A cor amarela foi escolhida, pois simboliza a atenção e também a sinalização e advertência no trânsito. 11h32. No Toca ou Não Toca, você escolhe entre duas músicas a sua preferida. De segunda a sexta, nas manhãs da ON. Tá todo mundo ligado. Tá todo mundo ligado. Você está ouvindo na On Web Rádio, Atualizando, um programa com a realização do Conselho de Pastores. Muito bem, estamos de volta então. Você que está ligadão pode acompanhar também esse programa pelo Facebook do Conselho de Pastores e também no On Web Rádio, lá no www.onwebradio.com.br e no Face do On Web Rádio também estamos lá. Bom, nós deixamos uma pergunta no ar. O que a igreja pode fazer com essa juventude que está vindo desestruturada? Primeiro precisa tirar os DJs dos púlpitos, né? Tem que tirar os DJs dos púlpitos e colocar pastores. Precisa de colocar menino para cuidar de menino, tem que colocar homem para cuidar de menino. Porque na verdade as igrejas estão com apresentadores, então. Porque na verdade todo o desenvolvimento de um jovem, de um adolescente é por modelo, né? Ele aprende pelo que ele vê. Nós vamos ter um déficit de pastor nessa geração? Eu acho que nós já temos, né? É nítido que nós temos uma geração infantilizada hoje. Nós temos uma geração mimada.
a gente não consegue, né? Porque é o seguinte, o que foi ensinado com a teologia triunfalista, ou teologia da libertação, ou da prosperidade, ou do coach, que você quiser dar nome aí, né? Foi ensinado que você tem vantagens, que tudo você tem direito, né? Então a década de 90 foi a década dos meus direitos, você percebeu isso? Né? Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Nós geramos um povo dessa forma, né? Agora essa década deve ser a década da responsabilidade. Né? Quando a gente vai para a teologia paulínia, a gente vai ver que ninguém tinha direito não para servir a Deus. Era só responsabilidade, pancada para todo lado. Então hoje quem tem assumido os púlpitos é essa teologia da hipergraça, de que você não pode apertar senão espana, que você tem que ter atrativos o tempo todo para poder manter essa moçada dentro de um ambiente, porque eles têm isso no mundo, né? Mas nós não podemos comparar o mundo para poder dar subsídio de mantê-los dentro de uma igreja. É que, na verdade, inverteu o papel, né? Exato. Em vez de você trazer os princípios cristãos para o mundo tem trazido os princípios para dentro da igreja. Exato. E o jovem se sente atraído por isso. Não, com certeza, ele vive essa realidade, ele é atraído pelo que ele está vendo, existe um apelo midiático muito forte. Agora, pode ter uma junção boa disso? Pode ter, desde que não negocie princípios e valores autênticos da palavra do Senhor. Eu vejo aí a grande dificuldade de encontrar um equilíbrio nesse processo. Porque assim, eu sempre percebo, eu digo lá, às vezes nós temos algumas experiências, que o que eles precisam é de Deus. Eles não precisam de mais nada. Precisam de uma fé muito ativa, eles precisam de aprender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, eles precisam da presença de Deus, né? Então hoje nós temos uma estatística triste, cada 10 jovens que vai para a universidade, 7 está desviado lá dentro. Na verdade não está desviado lá dentro, ele já estava desviado dentro da igreja. Dentro de casa mesmo, né? Ele só chegou lá com esse padrão de verdades éticos, morais, todos distorcidos. Né? E essa juventude tem abafado aqueles atalaias que tentam se levantar com uma voz profética dentro dessa juventude ou não? Eu acho que os extremos, né? Alguém disse que Satanás é o pai dos extremos, né? Eu acho que os extremos, eles são descompensações. Todas as vezes que você vê alguém extremado, tanto de um lado quanto para o outro, você pode ter certeza que tem um déficit moral e emocional lá por trás, né? Esse perfeccionismo tem alguma coisa errada, né? Que tá tentando esconder. Então, quando a gente olha para essa realidade, é desafiador levantar esses atalaias hoje, porque eles nadam contra essa maré, eles nadam contra essa cultura, ficam-se uma voz uníssona no processo, e a multidão gritando ensurdece, né, todo mundo. O problema da multidão é que ela grita demais, né? E às vezes não precisa nem de uma multidão para gritar, né? Porque você vê que 3, 4 faz mais algazarra do que os que estão quietinhos, né? Principalmente as suas convicções distorcidas, os seus valores distorcidos, né? Então, quando a gente pega essa década 60 e 70, onde a transformação, né, que a gente vê hoje em relação à sexualidade, à família, a esse tecido social mesmo, né, o divórcio sem culpa, a entrada significativa da mulher no mercado de trabalho, depois vem a Revolução Francesa, depois vem, né, no meio disso tem o iluminismo, a idolatria ao saber, ao conhecer, a ênfase do individualismo, do individualismo, os movimentos sociais feministas, né? Todas essas coisas que a gente vê hoje é um desafio desconstruir, porque, na verdade... Nós estamos, só interrompendo aqui, nós estamos falando isso ontem, quinta-feira, num estudo bíblico que a gente faz lá na igreja via Facebook. 1 Pedro, né, capítulo 3, se eu não me engano, lá no finzinho onde fala o seguinte... mulheres sejam submissas, né? E aí, essa palavra sendo submissa ou obedientes, parece que as pessoas confundem um pouco para a parte pejorativa. E aí falam que Pedro é machista, que Pedro é... Mas o que ele está falando são para povo cristão, né? Para princípios cristãos. E não significa que você obedecer o seu marido, você é ou não é. Porque o verdadeiro empoderamento da mulher... não está no cargo que ela ocupa ou no que ela faz, mas está, eu estou falando, gente, na parte espiritual, tá bom? Ela está naquele poder que o Espírito Santo derrama sobre ela para ela poder ficar empoderada de palavra de conhecimento, palavra de saber, né? Fé, amor, domínio próprio, mansidão, e aí a gente vai num monte de outras situações. E parece que Pedro é um tanto quanto machista quando ele fala isso, né? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala assim, ó, cuide da sua mulher como uma
pedra preciosa, né? Como um mimo. E aí a gente parece que entra em conflito. As pessoas do mundo pegam essas frases aleatórias, né? A igreja manda a mulher ser submissa. E fica nisso o tempo inteiro. Então, mas você Sem entender um contexto. Você concorda que a igreja também errou nesse ponto? De ensinar ao longo das décadas, principalmente alguns movimentos totalmente ultraconservadores. Sim, até mesmo para a política, né? Nós vamos para a política, para a cultura, né? O cristão não podia exercer uma expressão corporal, o crente não podia ser pintor, porque, enfim, foram abafando algumas coisas, né? Exato. E se você vê lá no Antigo Testamento, Deus capacitava artesãos, capacitavam artistas, né? Tecelões para poder fazer o templo, para poder fazer cada coisa, né? E a gente andou perdendo isso daí, né? Muito. E como é que a gente recupera isso, pastor Ricardo? Então, eu penso que nós vamos precisar, a partir de agora, né, voltar para a família. Eu tenho meditado bastante sobre isso. Esse ponto falado também, onde eu tenho ido, né? Porque Deus deu um stop no mundo, né? Para. Desde um ano já, né? Mais, né? Um ano e 2 meses. E aí a gente precisou voltar para casa, voltar para a mesa, a gente precisou voltar para a comunhão dos relacionamentos pessoais, a gente precisou lidar com os nossos filhos agora, olhar nos olhos deles, enxergar o fundo do baú de dentro de casa. Deus trouxe a gente para poder dar uma mexida nessa realidade familiar. Não tenho Será dúvida que os disso. pais estão contentes com o que o filho é? Né? Porque assim, o filho estava muito fora. Ele veio para dentro. Exato. Será que foi isso que eu queria do meu filho? Será que os pais estão enxergando isso? Eu acredito que muitos ainda estão alienados, né, nas discussões. Eu também acho. Nas discussões em redes sociais o dia inteiro, né, ainda culpando e transferindo responsabilidades, né? Então a sociedade está muito nessa... Desde Adão e Eva, né? Culpando, né, e transferindo responsabilidade. Está assim por conta disso, está assim por conta disso, né? Então eu tenho dito, pastor Roberto, que antes do id tem um vinde. Volta para casa, volta para o casamento, volta para olhar a tua os parentela. teus filhos, volta para você administrar os seus conflitos internos, coloca tua casa em ordem e tal. Enquanto a gente não entender isso, no meu ver, não vai mudar nada o cenário. Entendi. Né? Porque essa é a única mudança e transformação autêntica e verdadeira. Não existe outro. Até porque Deus nos chamou para a gente deixar um legado para os nossos filhos. E quais legados nós temos construídos? É verdade. Para poder deixar aos nossos filhos. Né? Veja só, não me interprete mal, você que me ouve aqui. É muito importante você dar um diploma para o seu filho. Opa. É muito importante você dar a oportunidade para uma faculdade, para a vida profissional dele. Uma MBA. É muito importante você investir culturalmente na vida dele, você fazer depósitos intelectuais na vida dele. Tanto é que nós fazemos isso até hoje. A gente vive se atualizando com pós-graduações, com cursos, enfim. A gente não para. Isso é muito importante, mas não é prioridade. Prioridade é você ensinar ele a amar a Deus e a amar o próximo. Amém. Prioridade é você ensinar ele sobre valores de fé. Porque quando chega um momento desse, pastor Roberto, não é o conhecimento dele que vai fazer a diferença. São os valores da vida dele, intrínsetos nos fundamentos que ele tem. Esse é o principal legado a ser deixado. É mais importante do que posses, bens materiais. É mais importante do que você depositar apenas conhecimento natural, humano nele. Então, quando a gente pensa em deixar um legado, isso vai tempo, fala de orientação, de conselhos com o coração, mente com a palavra de Deus, mentorear a vida deles. Sabe, a gente ficou muito preocupado em fazer discípulos, multiplicar, crescer, enviar, fazer discípulos. Mas ensinar. O principal a gente deixou de cumprir, que é fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus, ensinando-os, né, e batizando-os. Então, eu penso que Deus trouxe a gente para essa realidade. Ser amigo a vida toda, né? Nesse processo de troca de
de relacionamentos. Então, quando feito isso da maneira correta, a gente vai ter como bônus, né, esse coração onde nós vamos depositando semente, porque legado é ensino, é por modelo. Sim. Né? É esse o padrão que nós deixamos estabelecido. Então, respondendo, eu penso que os jovens, eles chegam nas encruzilhadas da vida, nas bifurcações da vida, e todos chegam, se eles não tiverem princípios, valores, fundamentos, e para quem olhar, Vai pro lado errado. qualquer proposta. Eu ouvi uma frase, ó, ou você abraça teu filho, ou Satanás vai arrumar alguém para abraçar no meio do É caminho. verdade, é verdade. E vai distorcer a realidade que está já distorcida. Por quê? Nós temos uma geração com uma crise de identidade profunda. Nós temos uma geração hoje que está debaixo de um legado de orfandade, um teto de orfandade na nossa nação. E direção remete, identidade remete à direção. Então nós temos uma geração hoje que tem falta de direcionamento. É verdade, é As verdade. decisões básicas da vida, né? Então, quando a gente pensa em como mudar, é voltar a funcionar como uma família, segundo os padrões de Deus. Não é uma família perfeita, Não. é uma família que tem seus tropeços, seus erros, falhas, seus lógico. danos, suas falhas, mas é uma família que teme a Deus, é uma família que é bem-aventurada porque anda nos caminhos de Deus, é uma família que conjuga os princípios. Vai ter um diferencial. Vai ter um diferencial. Ó, eu vou passar aqui, você tem 30 segundos para você se organizar aí. Porque isso daí que nós estamos falando, ele vem muito a ver com um dos clamores que nós vamos ter, que é a educação. Então, eu quero que a gente possa entender depois se essa educação que nós estamos falando é sobre a educação nas escolas ou a educação em casa. Aguenta aí, Pastor Everton Brasil para Cristo, manda um recado aí para nós. Opa, vamos Uma data especial. Vamos iniciar. lá. A paz do Senhor, queridos irmãos, 29 de maio, uma data especial. Vamos iniciar 21 dias de clamor por Ribeirão Preto. Um grande presente que o Conselho de Pastores está entregando para Ribeirão. Jejum, oração, clamor por uma Ribeirão melhor. Unidos, nós vamos conseguir. Unidos, nós vamos vencer. Juntos, nós somos mais fortes. Participe conosco. A Igreja Brasil para Cristo aqui no Jardim das Palmeiras está junto por uma Ribeirão melhor. Deus te abençoe. Muito bem, Pastor Everton Gomide, passando aí, ele vai orar pelo empreendedorismo. O dia do clamor dele vai ser pelo empreendedorismo, você fica ligado aí, você empreendedor cristão, nós vamos estar falando sobre isso. E essa educação, que tem um clamor aqui no dia da educação? Então, quando É educação nas escolas? Quando a gente pensou em educação, né, a gente pensou sim também nas escolas. Tá? Então, também está focado nas escolas. Porque hoje a gente está Mas tendo transcende. a gente tem algum problema hoje em algumas escolas. Vamos lá. Existem escolas católicas, Sim. escolas evangélicas, confessionais. né? E outras que não é nada, né? Seculares. São seculares. Confessionais e seculares. Isso. E aí a gente vê algumas situações onde, no poder público, nas escolas municipais e estaduais, estão proibindo até de ter a Bíblia dentro da biblioteca, sendo que a Bíblia é o maior best-seller que existe em todo lugar. Se você lê a Bíblia como uma história, é um documentário de 4.000 anos antes de Cristo até o momento daí, vamos lá, 50, 60 depois de Cristo. Se você lê ele como um documentário, ele é rico em histórias, em situações e tudo mais. Será que eles estão espiritualizando a Bíblia para não permitir que ela vá para... Porque, na verdade, ali nós temos são 66 livros ali dentro. Né? É um compilado de livros. Se forem separados, será que pode entrar? Então, a gente vê o seguinte, uns defendem, né, as escolas que têm um confessional, né, outras que são seculares e que não aceitam nenhum nem outro, mas estão querendo tirar tudo isso daí. No ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, já era com o nosso secretário Felipe, né? Felipe Neto, desculpa. Com o nosso secretário da Educação daqui de Ribeirão Preto, Felipe, já estava uma questão do seguinte, de que as escolas municipais
poderiam ter estudo religioso, desde que houvesse inscrições para ela, ou seja, ela seria uma aula à parte, né? Uma aula que você vai se quiser, se o pai puder autorizar seu filho. Onde o mundo se perdeu em tudo isso, a ponto de deixar livros importantes da história fora das suas bibliotecas? Senhor Alberto, isso é bem complexo de responder. Acho que a gente vai fazer um programa só para falar sobre isso, porque vem de um pensamento cultural marxista, tá, Gramsci. Depois Karl Marx vai trazer esse conceito, e é o tripé da pós-modernidade: relativização, privatização das ideias, isso aqui é importante, privatização das ideias, tá, e pluralismo, tá bom? Então, não tem mais uma ideia absoluta, mas tem uma ideia relativa. Então, a partir daí, o materialismo, por conta do iluminismo, começa a fazer parte desse contexto. E nós sabemos muito bem que na construção da sociedade tem alguns organismos, não são organizações, organismos vivos, que são verdadeiras sustentações, tá? Salmos 11, eu penso que é o versículo 3 ou 7, tem que confirmar, diz assim, ó: destruídos os fundamentos, o que será do justo? Então tudo está nas bases, nos fundamentos. E você forma uma construção de um entendimento a partir de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente. Você forma sistemas de crenças. Todo sistema de crença é formado pelo que eu ouço, pelo que eu vejo e pelo que eu aprendo intelectualmente falando. Eu vou construindo, então, uma sociedade a partir do conceito que eu queira... Salmo 11:3 mesmo. ...estabelecer para ele. Tá? A partir daí, eles entenderam. Então, nós não vamos pegar mais em armas e nós vamos agora desconstruir Deus, família e educação. É um tripé social. O largar as armas é para não causar o caos, mas você tira o caos físico para trazer um caos intelectual e cultural e espiritual. Porque você forma uma crença. Se eu contar uma mentira para você repetido 20 vezes, ela se torna uma meia-verdade e você perde todo o argumento você perde todo o argumento crítico. É natural o ser humano ter um argumento crítico. Tá? Isso faz parte de um processo, de uma construção... Você acaba convencido. De uma sociedade. Sim, porque é um sistema de crença. Eu estou dizendo para você que o Corinthians é o melhor time do Brasil. E eu vou falar isso pra você. Eu já ouvi falar, mas é mentira, não é? E tem um bando de gente de louco que acredita. Né? Por quê? Porque eu tenho um conceito já pré-concebido dentro da minha mente. Porque eu aprendi isso nas minhas bases. Pensa um computador com HD novinho. E você começa a mandar informações. Daqui um pouco, aquele algoritmo lá, ele vai conduzir todas as suas pesquisas àquela realidade. Eu tenho melhor do que o Corinthians. O cérebro é isso também. O Palmeiras não tem mundial. É melhor. Então, quando a gente olha para essa realidade de desenvolvimento social, né, que a gente vê essa substituição da espiritualidade pelo humanismo filosófico, ok, tá? Quando a gente olha toda essa tentativa de influenciar a sociedade, né, com essa construção desse tecido social, essa engenharia social, essa desconstrução da engenharia social, é o discurso do momento. É o que você está vendo acontecer. E o Brasil está mergulhado nisso, pelo menos, há 40 anos. Porque, assim, surgiu um movimento aí vamos pôr aí, nos últimos 6, 7 anos, do Estado laico, né? Acho que vem até mais, né? Não é mais. O Estado, vem mais. O Estado é laico. Tudo bem, o Estado é laico, da Constituinte para frente. Mas as pessoas não são laicas. Então, agora o entendimento do Estado laico é equivocado da sociedade também. O entendimento do Estado laico é que você não tem uma religião oficial, confessional. Cada um pode professar a sua liberdade. E não tem intervenção do Estado. E só acrescendo isso, de que as leis criadas não podem beneficiar apenas um segmento religioso. Quando a gente pensa... Porque as leis é para o povo, independente da religião do povo. Quando a gente vai estudar essa história, você vai conhecer na história aí, e vale a pena pesquisar dele, Abraham Kuyper.
Tá? Um holandês que ele se torna primeiro-ministro da Holanda. Por quê? O liberalismo está tomando conta da teologia. Sim. O secularismo e o humanismo está tomando conta da sociedade. Está um caos, sociedade moralmente falando. As escolas estão um caos. O que a Abraham Kuyper faz? Ele vai iniciar 2 jornais seculares para poder falar sobre princípios e valores e conceitos. Dentro de jornais seculares. Seculares. Ele vai montar uma universidade chamada Universidade Livre de Amsterdã. É a primeira universidade livre da história. Por que ele constrói isso? Porque ele não entende que todo mundo é obrigado à confessionalidade se você está num país laico. Nós temos livre escolha. Então ele torna a primeira universidade livre para as pessoas funcionarem. Mas com princípios. Não, nem éticos. Com fundamentos. Porque aqui tem um equívoco, tem uma linha fina. Princípios definem quem eu sou, o meu sistema de crença. Ok. Tá? Então, se eu tenho um sistema judaico-cristão de crenças, os princípios é Deus, família e propriedade privada. Eu tenho direito, os 10 mandamentos está resumido nessa verdade. Tá? O que o socialismo vem desconstruir? Você não tem direito a Você tem que ter um outro Deus. Você é o seu próprio Deus. É o humanismo. Tá? É o antropocentrismo. Você tem que desenvolver o teu eu. A tua capacidade está dentro de você. O eu tem que ser feliz, né? Você tem que... não importa os meios. O que importa é o fim. Numa separação, o que você mais ouve é isso. Eu meios quero não ser feliz. justificam os Eu fins. quero ser feliz. Então nós estamos Deus, mergulhados. e ainda fala, Deus não me quer ver feliz? Você percebe que é um conceito? Então, nesse conceito, tá, ele cria a Universidade Livre de Amsterdã. E aí as pessoas... por que livre? Porque não é confessional, você não é obrigado a ter a minha confissão de fé. Ok. E você também pode estar aberto para todos. Assim funcionou. A partir daí, a gente vai começar a ver uma transformação social e cultural na Holanda, ao ponto de uma revolução, um avivamento lá acontecer, uma mudança fenomenal. E quem diria, né? Esse é meu sonho para o nosso Brasil. Né? Entendo que dá para a gente começar a trabalhar. Então, qual é a nossa dificuldade hoje? Porque Amsterdã, como uma cidade totalmente liberal, né? Como eram as suas coisas, né? Prostituição em vitrine e tudo mais, acaba tendo um avivamento desse, é tremendo, né? É tremendo. Então, nesse contexto todo, a gente, com a Universidade de História da Igreja, você vai ver alguns conceitos, né? Como Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, a teologia liberal fala sobre isso, né? O Cristo acima da cultura, o teólogo Tomás de Aquino vai falar sobre o Cristo que está acima, né, da cultura. Lutero já vai falar sobre Cristo e cultura num paradoxo, como trabalhar essas questões antagônicas aí, né? Nós temos a cultura também transformacional. Você não descarta a cultura, mas a parte que está maligna, corrompida. Eu creio nessa realidade. Satanizar a cultura, a educação, satanizar todos esses valores aí da sociedade que constrói uma sociedade. Então, se eu entro com princípios lá, e aqui está o grande erro da igreja, na minha opinião. É pessoal isso, tá bom? Tá. Eu não tenho que entrar em algum lugar e obrigar as pessoas a confessar a minha fé. Sim. Eu preciso funcionar com os princípios e os valores intrínsecos na minha vida lá. E deixa eles procurarem a tua fé, né? Pastor Roberto, eu quero fazer um programa sobre isso. Não existe essa ideia de nós tomarmos à força a sociedade, obrigar todo mundo a ser crente. Não, mas eu acho que isso daí é utopia e então, não é normal, né? Não é normal. Existe uma distorção. Porque aí você acaba sendo... dos 7 montes, os 7 gigantes, os 7 que você quiser falar, né? Nós temos que tomar. E a ideia do tomar é que nada é bom, nada presta. A gente que tem... Não, e não é assim que funciona. Kuyper desenvolve a teoria das... É que você vai para a extremidade, esferas. né? Você vai para o extremo. Sabe quem fazia isso? Os fariseus. Não, mas as igrejas o ainda império. fazem isso, dizendo, se você não é crente, você não serve, você não pode ser abençoado. Você não pode trabalhar aqui, você não pode... É duro. Aí a gente criou um gueto, entendeu? A gente criou um gueto. Bom, nós vamos ter que deixar isso aí. Não, nós temos 10 minutos, eles atrasaram aí. Então tá bom. Tem não, Matheus? Eu tô brincando.
Mas assim, vamos fazer um programa disso daí mesmo? Vamos. Então, quando a gente pensou em educação, a gente pensou quais são as bases que os nossos filhos estão recebendo dentro da escola. Porque os nossos filhos passam mais tempo com os professores do que com os pais. Sim. Principalmente escola integral. Pensa um discipulado. Se criança aprende por osmose, aprende por tudo que vê, né? Atende por modelo, por padrão. Então, a nossa preocupação está aqui. Quem são os professores? Onde eles formaram? Qual é a base deles? Qual é o fundamento? Olha para a família, olha para a estrutura. Quais são os princípios que eles professam? E aí a gente foi se perdendo nesse processo, porque terciarizou completamente a educação dos nossos filhos, né? Então, quem precisa educar é os pais, e ensinar é os mestres. Eles só ensinam, eles não educam no caminho, nos princípios e nos valores. E hoje nós temos uma inversão desse princípio aí, tá bom? Então vamos falar sobre isso no próximo programa? Vamos. Pode deixar para o outro, porque a gente vai estar no meio dos 21 dias. Pode ser. Né? Pode ser? Pode ser. Muito bom. Você que está ligado aí na On Web Rádio, também no Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, esteja ligadão, porque nós estamos começando, então, os 21 dias de clamor por Ribeirão Preto a partir de hoje. Então, hoje o nosso start é às 8 horas, lá na igreja. 20 horas, no Ministério Batista Nova Aliança, lá no Planalto Verde. Estaremos fazendo nossa live. Né? Uma cidade de paz, baseada em Jeremias 29:7. A cidade que eu deportei vocês, orem por ela pela paz e prosperidade. Porque a paz e prosperidade de vocês está condicionada à paz e prosperidade da cidade. Esse é o primeiro conceito dos 21 dias, orarmos pela cidade para que haja paz dentro dos muros da cidade, que haja prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver com enriquecimento material, tem a ver com uma vida livre, caminhos livres. Essa palavra significa isso, porque a minha paz e a minha prosperidade está condicionada ao local onde Deus permitiu que eu estivesse. Amém. Você ora pra gente? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. É hora de falar com Deus. Naon, momento de oração. Amém. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos iniciando os 21 dias de clamor por Ribeirão Preto. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. A cidade está desolada, os muros estão queimados, as portas fora do lugar, pessoas sofrendo, angustiadas, sofrendo pelos ataques na mente, pelas emoções conturbadas, sofrendo pela doença da pandemia, sofrendo pela falta de leitos. O comércio está sofrendo porque precisa fechar portas, funcionários estão perdendo seus postos de trabalho, empresários estão indo à falência, pessoas estão indo ao desespero. O suicídio aumentou drasticamente, o divórcio, as confusões nos lares. Esse clamor é um grito de súplica, Senhor, apressa-te a nos ajudar. Nós precisamos do Senhor, nós confiamos em Ti. Uns confiam em carros ou em cavalos, mas nós fazemos menção do nome forte do Senhor. Socorro o necessitado nesse tempo. O oprimido, o injustiçado, Pai, estende as Tuas mãos.